dia, glória a Deus. Livro aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, só uma meditação. Diz assim a palavra de Deus: as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Interessante essa palavra, fala sobre as primícias, né? Fala sobre as primícias do Espírito. A primeira parte do Espírito, quando nós damos o que é de melhor, o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, quando nós usamos as coisas de Deus para priorizar a vida espiritual, a igreja, a consagração, a santificação. Diz que a perseverança ela traz esperança. Então nós sabemos que nós precisamos cuidar disso, precisamos perseverar e manter a esperança viva dentro do nosso coração. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não há de se comparar à glória que está nos esperando. A gente sabe que nós passamos por diversos tipos de aflições. Passamos o mundo, você vê, estão soltando fogos. Sabe o que é isso? Existem pessoas aí no mundo bebendo, fumando, cheirando, usando droga, participando em portas de bar, estão aí na bagunça, nessas vidas aí fora, se divertindo, enquanto nós cristãos estamos fazendo o quê? Dormindo, né? A palavra de Deus fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Por que será? Porque os filhos da terra, das trevas, eles estão sempre ali, na deles ali. Olha aí, de madrugada, 4 horas da manhã, já está dando quase 5 horas. E tá o povo lá fora, né? Enquanto os crentes estão dormindo. Então nós precisamos despertar, nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão. Eu glorifico ao nome do Senhor pelo simples fato de eu ter colocado no meu coração estar orando pelas madrugadas. Nem sempre eu transmito, mas eu estou quase sempre orando de madrugada. Tem dia que eu me sinto cansada e vou lá e durmo um pouco. De tarde eu não consigo dormir, né, pelos meus compromissos que eu tenho durante o dia. Mas o Senhor sempre faz com que eu dê essa primícia para Ele, em primeiro lugar, né? Trate Ele com prioridade, né, na minha vida, até porque foi Ele que me chamou, foi Ele que me libertou. Antes de eu ter meu marido, eu tinha Jesus, né? Deus me conhece desde o ventre da minha mãe, então Ele é primeiro na minha vida. Foi Ele que me gerou, foi minha mãe que me gerou, mas foi Ele que colocou toda meu fôlego dentro do ventre da minha mãe, naquela criancinha, naquele bebezinho dentro dela, né? Então nós precisamos buscar, né, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando acordar de manhã, dobrar o joelho, falar com Deus, manter a nossa esperança viva, não perder a fé, né? Sabemos que as aflições que nós passamos hoje não há de se comparar àquilo que Deus tem nos preparado. Então você precisa esperar em Deus e buscar em Deus para que Deus venha te dar força, para que Deus venha te revestir. Como Deus vai me revestir, missionária? Orando,
Como Deus vai me revestir, missionária? A Bíblia tem que estar na sua mão, a Bíblia é um alimento diário, a Bíblia é o sustento da nossa alma. Eu costumo dizer, quando eu dou estudo, eu falo que o corpo, ele precisa do alimento. Você consegue ficar 3 dias sem água, você consegue ficar 40 dias sem comida, mas não consegue ficar 3 dias sem água. O que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo, ela enfraquece. Sem água, o corpo da gente vai desidratar, né? O corpo da gente vai sentir falta daquele nutriente da água, né? Que é o tal do H2O, né? Então nós precisamos da água. E segundo a palavra de Deus, diz que a água é vida. E quem que a Bíblia fala que é a água da vida? É Deus. Então nós precisamos sempre tirar 3 dias para Deus, para que essa água venha germinar dentro da gente, venha descer sobre a gente, e a gente venha beber dessa água. Missionária, que água é essa? É a água da vida, é a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra, você precisa se dedicar na palavra. Você precisa tirar um pouco o celular da mão. Mas você está com o celular filmando. Sim, eu estou com o celular filmando. Mas a Bíblia tem que estar na minha mão. A Bíblia tem que estar no meu coração. A palavra tem que estar na minha mente. Aleluia, porque ela é o alimento diário do crente. Missionária, mas eu não consigo ler a Bíblia. Não, você não consegue, você tem preguiça. Missionária, quando eu leio a Bíblia, dá sono. Verdade, a mim também dá sono. Mas tem um remédio melhor para insônia. Quando você não conseguir dormir, pega a Bíblia, senta no seu sofá e você fica lendo a Bíblia ali. Lê a Bíblia de noite. Quando você pensar que não, você já está dormindo. Você já está dormindo em cima da Bíblia. Então é o melhor remédio para insônia, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Tenta fazer isso. Você vai ser curado da insônia pouco a pouco. Quando você pensar que não, você está dormindo. Mas você, quando dormir, já leva o cobertor, já fica ali mesmo no sofá, ali mesmo você, dorme, porque quando você levantar, sair da Bíblia, daqui a pouco você perde sono de novo. O celular não, o celular você mexe, e parece que quanto mais você mexe, mais dá vontade de mexer. Você mexe no TikTok, você mexe no Quai, você mexe no Messenger, mexe no Instagram, mexe no Facebook, e manda mensagem no WhatsApp, e dali, daqui a pouco, intertido. Você nem tem sono quando você mexe no celular. Às vezes até fica um pouco cansada, mas você nem tem sono. Mas isso não te sustenta. Isso não te alimenta, pelo contrário, desgasta, né? Desgasta. Segundo as pesquisas, fala que o celular tem tirado o sono de muita gente, tem estragado as vistas, tem trazido problema na mente das pessoas, entre outros fatores. Então, a gente sabe que a palavra de Deus, ela te sustenta, te orienta, e ela também te ajuda. A palavra de Deus, a Bíblia, a palavra, ela te ajuda a vencer a si mesma, a carne, as vontades, as aflições. Você tem mais esperança, você tem um pouco mais poder de persuasão, você fica mais forte. Então é necessário ler a palavra, é necessário buscar, porque para mim o tempo, tenho certo que as aflições deste mundo, desse tempo presente, não há se comparar à glória que está preparada. Então, para você se dedicar, quando você se dedica a Deus, a palavra, a glória que está te esperando lá na frente desse tempo presente, está preparado para aqueles que estão passando aflições. Então Deus fala na sua palavra, Jesus falou na sua palavra, olha, no mundo tereis aflições. Ele falou com os discípulos, eu falo, olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas creia em Deus, né? Porque eu também venci o mundo, vocês vão também vencer. Então nós precisamos meditar, porque a primícia do Espírito Santo é buscar a palavra, buscar a arca, ela tem que estar do nosso lado. Saul teve a arca por 40 anos e desprezou a arca. Qual é a arca de hoje? É a presença de Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, é a primícia que deve nos fortalecer. Então você precisa se dedicar na palavra. Missionária, eu preciso só fazer isso? Não, você precisa também orar. Missionária, mas não consigo orar. A palavra de Deus fala que eu tenho que viver no Espírito. Como é que é isso?
Meu querido, você está lavando louça, você está no Espírito, está conversando com Deus, está varrendo a casa, está no Espírito falando com Deus, está falando, sangue de Jesus tem poder, Jesus, que pensamento é esse? Que sentimento é esse? Jesus, que tristeza é essa? Que situação é essa? Olha, já se levantou ali, já se levantou aqui, mas eu estou ligado. Então o tempo todo você está no Espírito, vai no mercado, está falando com Deus, vai na padaria, está falando com Deus, Jesus, me guarda aqui, Jesus, me guarda ali, Jesus, eu estou indo para o trabalho, me dá um bom dia. Já quando chegar no trabalho, já começa a trabalhar, lavando louça, fazendo arrumando casa, passando pano no chão e começa a falar com Deus. Isso é andar no Espírito, é você estar meditando constantemente, guardando a sua mente diante das tribulações, das aflições. Você pode andar no Espírito, missionário, é difícil você andar no Espírito o dia todo. Sim, é por causa do trabalho, é por causa das coisas do dia a dia, mas dá para você. Eu ando o dia todo igual uma doida, dentro de casa eu estou falando com Deus. Se eu estou lavando a louça, eu estou falando com Deus. Se eu estou arrumando casa, eu estou falando com Deus. Às vezes minha filha fala assim, mãe, você está falando com quem? Estou falando com Deus. Às vezes quando eu vou para a escola, eu pego aquela ponte aqui, de Joaíma até a escola, eu vou falando com Deus. Jesus me guarda, Jesus me trabalha em mim, Jesus me liberta, Jesus me dá força, Jesus me dá graça. Às vezes eu olho para um lado do outro para ver se alguém está vendo. Às vezes quando eu não quero falar de voz alta, eu falo aqui, ó, dentro do meu coração e do meu espírito. Sento dentro da escola, eu falo, Jesus, me ensina essa matemática aqui, tá difícil. Jesus, me ensina essa aula de história aqui, tá um pouco complicada. Ai, que vontade de desistir. Não, mas Senhor, me dá força. O tempo todo. Isso é andar no Espírito. Missionária, mas eu não consigo dobrar o joelho. Ora em pé. Missionária, eu não consigo orar sentada, ora deitada. Quem foi que orou deitado? Foi Ezequias. Deus falou com Ezequias que ele ia acrescentar 15 anos na vida de Ezequias, mas Ezequias teve que colocar o rosto dele na parede e falar, Senhor, lembra quando eu fiz isso? Eu andei, eu fui temente a Deus, eu fui. Então você não precisa, Deus sabe que você foi, você precisa voltar a ser. Aleluia. O que às vezes, muitas das vezes, nós tentamos justificar para Deus? Senhor, um dia eu fui. Ezequias olhou para a parede e disse assim, Senhor, lembra quando eu fiz a sua obra, quando eu andei na tua presença? Sim. E Deus falando para Ezequias, no coração de Ezequias, não é que você andou, você precisa voltar a andar. Não é que você fez lá no passado, mas você precisa voltar a fazer. Não é que você praticou lá atrás, não, você tem que voltar a praticar. Então nós precisamos voltar. O problema do crente, o problema nosso é que precisamos voltar ao primeiro amor. Não é porque eu fiz que Deus ele vai me justificar. Não é porque eu andei que Deus vai me justificar, mas pelo que eu estou fazendo agora. Porque para mim o tempo, é certo que as aflições deste tempo presente não há de se comparar à glória que já está em nós, já de ser revelada. Deus quer revelar coisas para você. Deus quer colocar coisas nas tuas mãos. Deus que tem autoridade para colocar. Deus quer te usar para curar, para libertar, para salvar, para transformar vidas. Mas você não pode dar confiança às aflições, não pode dar confiança a quem diz que não vai ter jeito, que você não vai conseguir. Sim, Deus muitas das vezes prova a tua fé e permite pessoas ao teu redor, até mesmo os amigos, como os amigos de Jó se levantou no momento que ele perdeu tudo, que ele passou naquela aflição, que ele ficou leproso, que assim uma mulher mandou abandonar o Deus dele e morrer, ele perdeu seus filhos, os amigos dele consolou ele por alguns dias. Ah, meu amigo, o que está acontecendo com você? Mas aí depois de ter abraçado Jó, eles se cansaram e começaram a julgar Jó. Vai haver pessoas que vai ser do seu rol de amigos, do seu laço de amigos, que vai se levantar, vai dizer para ele, aqueles que te abraçavam vão tentar te entristecer, aqueles que andavam dentro da igreja com você vão tentar te entristecer, mas muitas das vezes, Deus muitas das vezes ensina essas pessoas para poder, aleluia, provar a sua fé. Porque Deus quer primeiro lugar, Deus quer primícia, Deus quer a verdadeira adoração, Deus quer que você pegue a arca, aquela arca que Saul rejeitou, coloca como Davi pegou aquela arca e trouxe para perto do povo. Deus quer que você leve a arca aqui dentro do seu coração. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha só, sabe o que é ardente? São as provas. As provas que estão ao seu redor. As provas que você assiste, que você passa.
Deus está querendo saber que nessas provas vão se manifestar os verdadeiros filhos de Deus. Você sabia que se você vencer essa prova que você está passando, vivendo, vivenciando, Deus ele vai fazer dentro de você despertar se realmente você é filho ou filha de Deus. São as provas que revelam quem é o crente. São as aflições que revelam quem eu sou. São as aflições que mostram quem eu sou de verdade. Irmão, irmã, Deus quer saber quem você é de verdade. É necessário as provas para que a gente venha crescer. Eu estava contando esses dias aqui na igreja que uma certa feita eu estava numa comunidade chamada Terra Nostra, no Rio de Janeiro. Glória a Deus, o louvado seja o nome do Senhor. Quando eu cheguei naquela comunidade, uma certa pessoa me perseguia tanto. Eu tinha perdido minha casa, tinha perdido meus móveis, tinha perdido tudo, eu estava sem nada. E com 2 crianças nos braços, né, ali do meu lado. E eu fui morar numa cabaninha de bambu com lona em cima, tipo uma oca de índio. Eu fui morar ali porque eu perdi tudo. Isso já tem mais ou menos 35 anos. Ou 34, não sei, mais ou menos. Que eu aceitei Jesus em 91. E quando eu estava dentro daquela comunidade, meu querido, eu comecei a passar tanta crise, né? Que eu falei, Jesus, e agora? Como é que vai ser minha vida? E eu fui para dentro daquela comunidade, fui pedir um barraco, e me deram uma cabana. Não tinha barraco mais, tinha só uma cabana. E alguns irmãos chegou e pegou uma lona velha, colocou em cima do barraco. Não tinha telha, não tinha cobertura, mas colocou uma lona ali. E ali embaixo eu fiquei com meus filhos durante 3 meses. E o chão, aquele barraco era dentro do brejo. O chão era úmido. Eu pisava no chão, aquela lama dentro do barraco. Eu falei, Jesus, é isso que o Senhor tem para mim. Aleluia, glória a Deus. Eu perdi minha casa em São João do Meriti. Eu fui abandonada pelo meu primeiro marido. Ali, em São João do Meriti, ele me traiu e foi morar com outra mulher na época. Meus filhos eram pequenininhos. E ele me deixou. E ali eu fui posta para fora da minha própria casa. E fui morar dentro da comunidade Terra Nostra. Passei uns dias na minha mãe, praticamente um mês. Passei um momento difícil com a minha mãe. E ali eu fui morar dentro de uma cabana de bambu. Meu pai desmanchou, minha mãe e meu pai também foram morar numa comunidade, no barraco. Eles eram um barraco mesmo, mas o meu era uma cabana. Meu pai, com pena de mim, desmanchou o guarda-roupa que não cabia dentro do barraco, fez uma porta para me poder entrar dentro daquele barraquinho. Ali fiquei com meus 2 filhos, uma cama de solteiro, um fogão sem gás e só que eu tinha dentro de casa. Me arrumaram um tapete, botei no chão para meus filhos não pisar naquele chão e ali eu fiquei. Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que meus filhos nunca ficou doente, meus filhos nunca ficou com pneumonia, meus filhos nunca ficou com problemas de falta de ar. Eu criei meus filhos naquele ambiente. E de uma certa feita eu passei uma aflição tão grande, mas tão grande, que todos os meus vizinhos ali tinham água. E eu não tinha água. Eu tinha que buscar água. Aleluia. Um pouquinho andar, pelo menos 1 ou 2 quilômetros para poder ter uma água. Buscar água e trazer para minha casa, porque ninguém me dava. Eu não tinha comida em casa. Eu falei, Jesus, como é que vai ser? Meu filho pequeno falava assim, mamãe, papá. Minha filha de 8 meses falava assim, mamãe, mamá. E meu leite já estava secando. Eu falei, Jesus, que aflição é essa? O que o Senhor está querendo comigo, Senhor, neste lugar? E eu passando, chorando, eu lamentando, eu falando com Deus. Foi o momento que eu mais falei com Deus, foi o momento que eu mais clamei a Deus. As aflições do tempo presente não é de se comparar à glória que está preparada lá no tempo presente, lá no futuro. Eu não sabia que aquilo que eu passava naquele momento eu só ia entender amanhã. Meu querido, aquilo que você passa agora você vai entender amanhã. E teve um momento que o homem me perseguiu dentro da comunidade, falou que todas as mulheres solteiras ali seria a mulher dele. E eu falei, meu Deus, que perseguição é essa? Meu Deus.
E ali eu falei, Jesus, não quero saber de homem, não quero saber de nada, não quero saber de ninguém perto de mim, só de Jesus. E cuidar dos meus filhos. E os outros pediram meus filhos, dá essa criança para mim, eu falei, não dou. E falou, me dá sua filha para mim, eu não dou. E falou, me dá essa filha para mim, me criar, eu não dou. Eu falei, se Deus me deu, eu vou passar pelos meus filhos. Sabe o que quer dizer isso? Jesus passou por você, Jesus sofreu por você, Jesus não rejeitou os seus filhos. E eu falei, se Jesus não rejeitou os seus filhos, eu também não vou rejeitar os meus, eu vou levar meus filhos. Vão passar fome comigo, crise comigo, momento comigo, dificuldade comigo, mas vai passar comigo. É assim que Deus age comigo, com você. Você passa e Jesus passa contigo. Ah, mas Jesus não passa, Jesus passa com você. A palavra de Deus, ela é bem clara, que Deus, Jesus, ele passou, mas ele venceu. Você também vai vencer, minha querida. Não perca a sua fé, continua buscando, continua lutando. Eu passei dentro daquela comunidade até que um dia veio uns bandidos que hoje já morreram, esses homens já morreram. E eles, com a arma engatilhada, veio para cima de mim e falou assim, senhora, abre a tua porta, e quase quebrando a minha porta. Eu contei esses dias aqui na igreja. E eles falaram, senhora, abre a porta, que nós ficamos sabendo que a senhora fez isso. Meu Deus, e agora? Que prova é essa? Aleluia. Era o momento que eu mais clamava, meu querido. Deus vai permitir coisa na sua vida para você clamar. Então é necessário clamar agora. Aproveite o momento é agora. Não deixe Jesus tocar na sua casa, na sua família, nas coisas que você tem, para que você venha clamar. Eu falei, Deus, se tu não fizer algo por mim, eu vou sair da igreja. Eu vou largar tudo, meu Deus. Aleluia. Isso foi no ano 2000. Quando eu estava naquela situação, eu comecei a clamar a Deus com mais forte. Eu colocava meu joelho no chão, meu rosto naquele brejo, naquele barro no chão do meu barraquinho, da minha cabaninha, e começava a clamar, Deus me ajuda, Deus me sustenta, Deus me levanta, Deus faz isso. Tudo a ver na minha situação, a situação dos meus filhos. Eu ia para o Ceasa catar xepa, eu ia para o Ceasa catar alimento para dar meus filhos. Eu entrava naquelas caçambas de lixo para catar comida para levar para meus filhos, fruta para levar para meus filhos, porque ninguém me ajudava. Aleluia. Tem momento que ninguém vai te ajudar. Vai ter momento, meu querido, eu falo, Senhor, por que ninguém me ajuda? Por que ninguém vem na minha casa? Por que ninguém me socorre? Por que ninguém faz nada por mim? Deus permite você passar os momentos para que você venha clamar. Aleluia. Eu não tinha ninguém para dizer assim, toma, Andréia, dá para os seus filhos. A minha irmã, que hoje em dia está na glória, ela um dia falou assim, Déia, eu vou trabalhar. Minha irmã morava num barraquinho do tamanho de um banheiro, uma caminha e um fogãozinho do tamanho do banheiro. Quando ela entrava, o filho dela saía. Quando o marido dela entrava, ela saía. E quando ia dormir, ia todo mundo dormir. Porque no barraquinho dela não cabia. Quando ela entrava, o outro tinha que sair. E era ela e os 2 filhos. Aleluia, como a Kátia sofreu, meu Deus. Mas ela, graças a Deus, que ela aceitou Jesus e foi em paz. Minha irmã, faz muita falta. Ela chegou para mim, Déia, tem um pouquinho de arroz e feijão na panela? Você coloca, só sobrou aquele pouquinho, eu também tô sem. Minha irmã tinha um coração muito bom, aleluia. E ela falou pra mim, eu ficava tão sem graça, ela falou, pega aquele pouquinho lá que eu vou ter que trabalhar, meus meninos tá tudo na escola, então eles vão ficar o dia todo na escola, você pega aquele pouquinho de comida, coloca no prato e come e dá seus filhos. Quando eu botei, só dava um prato. Aí eu levei aquela comida, levei para meus filhos, dei meus filhos e dormi com fome. Olha o que um pai e uma mãe passa pelos seus filhos. Eu me lembro que minha mãe também já passou por isso. E eu ali naquela aflição falei, Jesus, eu não quero depender da minha irmã, porque minha irmã também está passando por isso, meu Deus, eu não quero depender dela. Eu quero depender do Senhor. E eu clamava, Jesus, que prova é essa? E quando eu chegava, aquela comidinha que meus filhos comiam no almoço, na janta não tinha, a outra tinha um pouquinho do leite no meu peito, ainda que já estava quase secando. Aleluia, Deus é tão bom que meu leite espirrava.
Jesus, meu leite vai secar, mas meu leite espirrava, era tanto leite. Deus é tão maravilhoso que Deus sustentava o meu organismo para poder dar o alimento à minha filha. Mas o meu filho falava, mamãe, papá, mamãe, pão, mamãe, biscoito. E eu não tinha para dar, eu chorava, eu escondia minhas lágrimas diante dos meus filhos. A minha menininha pequenininha de 8 meses, às vezes, botava a mão no meu rosto, me consolava, aleluia. O Espírito Santo está contigo aí agora. Deus está entrando na sua vida, meu querido. A aflição é grande, mas a vitória é maior. Deus está no controle de tudo. Quando eu estava passando por aquela situação, vou dizer para você uma coisa. Oh, aleluia. Aleluia. Um homem foi inventar que eu tinha falado algo dele. Aleluia. Aí foi na boca de fumo, os bandidos veio na minha porta, bateu na minha porta com força. Aleluia, aquele dia eu falei, Jesus, eu vou parar, vou desviar, vou parar, porque eu não estou aguentando essa situação. Aqueles bandidos chegou na minha porta, aleluia, e bateu na porta, falou, senhora, abra a porta. E ali eu abri a porta e eles engatilharam a arma pro meu lado, botaram a arma para cima, aleluia, o outro colocou o fuzil do lado e começou a falar comigo, senhora, falaram isso da senhora lá na boca, a gente vai desenrolar, a gente vai fazer, se a gente descobrir a senhora, a gente vai levar a senhora lá, porque aqui não tem crente, não tem ninguém, crente também a gente mata e manda pra linha, meu Deus do céu, eu fiquei desesperado, falei, Jesus, e agora eu vou morrer inocente dentro dessa favela. Eles começaram a comunicar de uma comunidade para outra, e falou assim, a senhora fica aí dentro do seu barraco, e mandou ficar dentro de casa como se estivesse de castigo. Eu fiquei dentro do meu barraco, chorando, gemendo, clamando, falei, Jesus, me socorre. Aí a palavra de Deus vai, aleluia, louvado seja Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Olha, meu Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. E eu fiquei de castigo dentro da minha casa, meus 2 filhos lá comigo. Me tranquei dentro do meu barraco, minha cabaninha. E fiquei falando com Deus. Foi a hora que eu mais orei. Foi a hora que eu mais clamei. Botei meu rosto no pó. Quando eu botei meu rosto no pó, meu rosto ficou cheio de barro. E eu falei, Deus, se o Senhor me der livramento, eu nunca mais volto atrás. Nem falo que vou voltar atrás, mas às vezes a gente fala. Que a aflição é tremenda, mas eu nunca volto atrás, porque eu sei o que Deus fez. E ali, meu querido, os caras voltou de novo e falou, tia, abre a porta, tia, abre a porta, que a gente quer falar com a senhora. Eu falei, amém. Abri a porta, e ele falou, tia, olha só, a gente já desenrolou o bagulho, já resolvemos um caso, isso, aquilo, já descobrimos que não foi a senhora. Eu falei, amém, meu filho. Eu falei que não era eu, não, mas a gente já tinha que fazer, né, tia? A gente tinha que fazer, tinha que desenrolar esse bagulho, não sei o que. Aquela língua deles. E ali, eles pegaram, abaixaram a arma, colocaram dentro da camisa. E falaram, tia, a senhora está precisando de alguma coisa? Eu falei, não, meu filho, eu tenho tudo. E estava sem nada. Eles falaram para mim, você quer isso, quer aquilo, quer uma cesta básica, porque a gente desenrolou ali um caminhão disso. Roubamos o caminhão daquilo. E se a senhora quiser, só a senhora ir lá na boca que a senhora vai, nós vamos dar tudo que a senhora precisa. Tá precisando de quê, tia? Eu falei, eu não estou precisando nada, já tenho tudo. E mais a fulano falou que a senhora está precisando. Não, meu filho, já tenho tudo, já tenho arroz, tenho feijão, meu gasto está cheio, Deus está no controle, viu? Vai com Deus. Não, mas tia, ora pela gente. Ali eu levantei a mão, orei de olhos abertos. E ele falou assim, a partir de hoje, a gente vai fazer a sua segurança. Eu falei, meu filho, precisa não, minha segurança é Jesus. Ele falou, não, mas a gente vai ficar um dia aqui, pertinho do seu barraco. Eu falei, ai meu Deus, será que o Senhor me livrou mesmo? Eu falei, Jesus, a gente ainda tem dúvida, mas a esperança e a intercessão são aquilo que faz a prova que Deus ele faz, nos escolhe. Quando nós temos, como a gente intercede, ora, busca, clama, o Senhor nos traz esperança e o Senhor nos elege. E ali aqueles homens falaram assim, eu vou fazer essa segurança. E um ficava atrás do meu barraco, para lá e para cá.
igual aqueles guardas de segurança, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Oh, meu Deus. E eu falava, Jesus, esses meninos aí engatilhando arma atrás, e toda hora eles engatilham. E aquele barulho, eu falei, Jesus, tomara que não saia um tiroteio atrás do meu barraco, Jesus, me ajuda. E ali eles guardaram, né? Foi Deus que guardou minha casa. Porque ali eles fizeram minha segurança por um dia, por 24 horas, para ver se a pessoa que tinha falado, inventado coisas de mim, ia fazer algum mal em mim, alguma gracinha. Mas sabe o que é isso? É Deus que estava me guardando, não era eles, era Deus que estava me guardando. Assim como Deus tem te guardado. Deus, Ele é fiel, meu querido. Deus, Ele, aleluia. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E quando eu entrei dentro de casa, eu falei para eles que já tinha tudo, comida, isso e aquilo. Quando eu olhei para minha despensa, não tinha nada. Meu gás estava vazio. E ali eu prossegui. Mas daí em diante, depois disso, eu agradeci tanto a Deus pelo livramento. Tanto a Deus pelo livramento. Olha, foi um tempo que eu andei mais no Espírito. Deus muitas das vezes precisa colocar a gente no estreito para a gente andar no Espírito. Foi o tempo que eu andei mais no Espírito, clamando dia e noite e não conseguia dormir. Foi quando eu aprendi a orar de madrugada ainda mais. Por isso que eu me acostumei com a oração de madrugada. Porque as aflições do tempo presente não há de se comparar à glória que está preparada. Eita glória! Se prepare, porque a aflição que você está passando agora não há de se comparar com aquilo que Deus tem preparado para você. A aflição que você está vivendo agora não há de se comparar àquilo que Deus tem preparado para te abençoar. Para que Deus Ele coloque na sua mão uma grande responsabilidade, um cargo melhor, uma função maior, uma profissão maior, um concurso maior. Você passando no concurso, você vencendo os desafios e muita gente ficando envergonhada. E Deus ainda vai enviar anjos para fazer a sua segurança. Aleluia! Te prepare, porque o melhor de Deus está chegando. As aflições desse tempo presente não há de se comparar à glória que está preparada, lavachoro e anderevácia, para você. Aleluia. Então dá primícia para Ele. Prepara o seu coração. Aleluia. Passe o que passar. Não abandone a Jesus. Não abandone o seu chamado, o seu ministério, a sua função, o seu cargo, o seu trabalho, a sua família, a sua mulher, o seu marido. Não abandone, porque essa aflição, Deus vai mudar o seu quadro. Não deixe o inimigo roubar aquilo que você tem, porque as aflições do tempo presente não há de se comparar à glória que está preparada, porque são as aflições que manifesta quem são realmente os filhos de Deus. Deus está procurando saber, os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, Ele está querendo achar quem realmente são. O tempo, aleluia, as aflições vão se manifestar, vai fazer se manifestar os verdadeiros filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se sujeitou. Tem muita gente que está se sujeitando a esse mundo, está fazendo a vontade da carne. Eu ouvi um jovem falando, um comentário, né, da minha filha falando assim, uma menina tá afim desse jovem, e esse jovem falou para minha filha, eu não quero essa menina porque essa menina é muito espiritual. Ela é muito alta, muito magra, muito certinha. Eu fiquei pensando assim, como é que tá a vida desse rapaz? Como é que tá? Poxa, se a menina tá certinha, é muito espiritual, então a menina tá na bênção. Se eu pudesse conversar com essa menina e falar assim, minha filha, foge desse laço. Você gosta, ele não. Ele acha você muito certinha. Então procura a Deus que Ele vai preparar uma pessoa mais certinho ainda.
para estar do seu lado. Se eu pudesse conversar com essa menina, meu Deus, eu mandava ela sair fora desse carnal. Porque não acredito que uma pessoa está dentro da igreja, falando que não quer uma mulher certinha, mas quer uma mulher relaxada, com a vida relaxada, uma vida de qualquer jeito, uma vida de qualquer maneira. A moda vamos embora. Hoje está com a igreja, amanhã está com um copo de cerveja na mão. Hoje está na igreja louvando corinho, amanhã está ostentando cerveja, o parque de exposição, as caminhadas cavalgadas, está na festa junina, está no forró. Que crente é você, meu querido? Vai se converter, para de ser carnal, toma vergonha na sua cara. É verdade, que eu não estou gostando mais dessa pregação, chegou num ponto que eu não quero. Meu filho, o problema é seu, dá lugar para quem quer, sabe por quê? Porque quem é carnal não aceita. Agora, quem é espiritual vai entender. Nós precisamos imitar a Cristo. Já pensou Cristo hoje? Está pregando a palavra e amanhã está com os beberrões. Mas Jesus estava nas festas, mas ele não se contaminou. Eu tenho que saber os momentos onde eu entro e onde eu saio. Jesus bebeu vinho, bebeu não. Bebeu não. Em momento nenhum a Bíblia fala que Jesus bebeu vinho. Jesus participou dos casamentos. Ele transformou água em vinho. Nem no primeiro vinho ele tocou. Se esses filmes de outras religiões estão passando dizendo que Jesus bebeu vinho, mentira. Ele pode ter bebido o que ele transformou. Jesus não era carnal, não. Jesus era espiritual. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia também que ele poderia estar junto com os publicanos. Ele sabia que poderia estar junto com as pessoas, mas sem se contaminar. Mas não é todo lugar que Jesus entrava, não. Jesus entrou em um casamento. Jesus amava a festa. Jesus não era o mal educado. Falava assim, não, vamos num casamento ali. Vamos. Tudo bem. Vai mesmo, Jesus? Vou. Minha nora e a família dela, meu filho e minha nora estavam desviados da casa de Deus. A família dela é toda espírita. Mas nem por isso eu deixei de ir. Tinha macumbeiro, tinha católico, tinha espírita lá. Eu fui. Ao casamento do meu filho, eu fui. Eles beberam a cervejinha, a batida deles, as cachaças, as coisas dele lá. Eu fiquei lá no meu Guaraná, quietinha, dando atenção, sendo educada, dando atenção, abraçando as pessoas. Não, eu sou luz. Eu sou luz. E a Bíblia fala que a luz tem que brilhar no meio das trevas. Mas se você não está preparada para estar nesse ambiente, porque você é muito fraco ou fraca, então não vai. Não vai. Mas tem coisas, tem lugares que não é para mim ir. Tem lugares que não é para você ir. Porque tem gente de mente fraca. Tem coisas que te contamina. Mas a palavra de Deus fala que o contamina o homem não é o que entra, é o que sai, missionária. Então eu posso. A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você quer adulterar? Não tem um louvor que fala assim, pastor, a gente pode fofocar? Pode. A gente pode murmurar? Pode. A gente pode não ofertar? Pode. Pode falar mal dos outros? Pode. A gente pode até não dizimar? Pode. Pode, pastor? Pode. O que você não pode fazer é entrar no céu. Que você não vai poder entrar no céu. Então pode, tudo me é lícito. Pode. Mas não me convém, não deve. Então tem coisas, tem lugares que você não deve. Mas tem um negócio lá, eu vou. Não deve. Por quê? Porque tem crente que é fraco, não vai suportar estar no meio. Uma certa feita eu fui num lugar, eu sei que eles estavam brincando, mas tem gente que tenta a carne da gente. Falou assim, ei missionária, quer uma cervejinha? Eu falei, meu filho, faz bom proveito. Meu coração é transformado. Eu vi aquela cena ali, eu continuei dando atenção a ele, mas eu dei atenção, apertei a mão e saí.
Porque tem coisa que contamina. Ah, mas é o que contamina é o que entra, não o que sai. Sim, quando você fala demais, que sai da sua boca, quando você murmura, sai da sua boca, contamina você. Mas o que entra também, tem coisas que contaminam. Então não confunda a palavra, saiba discerni-la. Porque tem coisas que entram dentro da gente também que contaminam. Mas não é tudo que contamina. Sim, mas é o que sai. Então a gente tem que vigiar com o que sai. Que Deus abençoe você. Mais uma vez eu vou repetir as premissas do Espírito. Dê o primeiro lugar para Deus, porque a premissa do Espírito é a esperança e a intercessão. Nós precisamos ter esperança, mas nós precisamos orar. Vigiar primeiro e orar. Porque é isso que vai fazer com que Deus venha te escolher para entrar lá no céu naquele grande dia. Porque os olhos do Senhor estão procurando ainda. Tem muita gente que Jesus não encontrou. Então porque para mim o tempo, é certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Gente, Jesus está voltando. E tem uma glória muito grande para ser revelada na face de toda a terra. E vai ter um tumulto muito grande nessa terra. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Um bom dia, viu? Que você venha ter um dia abençoado, cheio da presença, cheio da glória. Que Deus possa visitar sua casa, sua família, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ela possa passar por esta aflição, que ela possa ficar firme e que o Espírito Santo de Deus possa conceder vida, paz, alegria, força, esperança, para que essa pessoa venha vencer as tentações e principalmente as aflições da vida. Meu Deus, abençoa esta vida e visita ela ou ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Bom dia. Aqui é missionária Andréia, viu? Deus abençoe.